Hoje nós vamos falar de uma passagem no Evangelho de Marcos, que é uma passagem, Marcos 4, 35 a 41. Nós vamos ministrar em Marcos 4, 35 a 41. Fala quando o Senhor aplacou uma tempestade. Essa passagem de Marcos, com certeza, vocês já escutaram várias ministrações sobre ela. Eu mesmo também já escutei várias. Mas eu creio que a palavra de Deus é revelada, é rema, e hoje ele tem uma porção nova para a gente. Amém? Marcos 4, de 35 a 41. Deixa aí. Amém. Tá ali, ó. Vou ler aqui. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Então Jesus está dizendo aos discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também entre eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco se enchia. E ele estava na pompa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E o vento aquietou, e houve uma grande bonança. Glória a Deus. Se puder permanecer, pode. Amém. Glória a Deus. Esse texto, ele fala de 3 perguntas. A primeira pergunta, ela está no versículo, acho que 35. É uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus: Mestre, não te importas que perecemos? Mestre, não te importas que a gente já está quase morrendo? A segunda pergunta é uma pergunta que Jesus faz aos discípulos. Acho que está no 40. E disse-lhes Jesus: por que só estão tão temerosos? Em outra versão diz: por que tendes medo? Em outra versão diz: por que vocês são tímidos? Como não tendes fé? Eram os discípulos, eram os crentes. E a terceira pergunta, os discípulos fazem entre eles mesmos. Está no 41. E sentiram grande temor, e dizia uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Hoje nós vamos refletir nesse texto, no pilar dessas 3 perguntas. Esse dia em que aconteceu esse episódio, Jesus tinha ministrado durante todo o dia. Jesus tinha ensinado as parábolas do reino durante todo o dia. Até nessa versão diz que eles pegaram o barco onde Jesus já estava,
Porque fala que Jesus, quando começou a ensinar, sentou-se no barco e a multidão ficou do lado, porque Jesus sempre procurava um local onde a voz dele ecoava. E ele passou o dia ensinando a multidão. Ele falou sobre a parábola do semeador, ele falou sobre a palavra da candeia. E aí o primeiro versículo, 35, fala que já era tarde. E aí Jesus chamou os discípulos e falou: olha, vamos atravessar deste lado para o outro lado. E ele entrou no barco e foi descansar. Eles estavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia também é conhecido como o Lago de Tiberíades. Ele é um lago de água doce. Ele é o maior lago do país. É um lago que tem, eu começo a falar dessas coisas, eu olho para o pastor Júnior. É um lago que tem 25 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura, aproximadamente. É um lago que está a 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Essa condição geográfica do Mar da Galileia, a gente entende que por isso era uma região que tinha essas disfunções climáticas. E isso explica as tempestades. Era comum as tempestades ali. E quando Jesus chama os discípulos, a Bíblia não fala quais eram os discípulos que estavam com Jesus. Mas os discípulos que geralmente estavam mais próximos que Jesus, que servia Jesus mais perto, era Pedro, Tiago, João e André. Aquela travessia de um lado para o outro demoraria aproximadamente menos de 2 horas. E era uma travessia que eles estavam acostumados a fazer, porque muitos dos eventos do Evangelho aconteceu ali, naquela região. Acontece que dessa vez em específico, quando eles entraram no barco, para fazer uma situação corriqueira, uma situação que eles já tinham feito há várias vezes, um dia comum, começou uma grande tempestade. O céu fechou, começou os relâmpagos, as nuvens negras, os trovões, o vento balançando o barco de um lado para o outro, tanto que a água já estava entrando no barco. E eu acredito que eles, que já eram experientes em tempestade, porque o que eles eram antes? Pescadores. E eles eram daquela região. Então não era uma região desconhecida. Eu acredito que eles tentaram o máximo parar aquela tempestade. Com as suas experiências. Com as experiências que eles tiveram de outros eventos. Segurar o leme. Ajustar as velas. Só que naquele dia, a tempestade foi diferente. Naquele dia, a experiência que eles tinham não valeu. E é assim também na nossa vida. Tem um dia qualquer que a gente acorda, que a gente agradece a Deus, e é mais um dia comum. Só que nesse dia, vem uma notícia diferente, vem um diagnóstico, vem uma discussão, vem uma briga, vem uma situação
que leva tudo que estava tranquilo para um momento que a gente não consegue administrar. Na nossa vida também vem um dia que chega a tempestade. E a tempestade, ela tem uma característica, que ela é a situação mais democrática de todas. A tempestade, ela não escolhe velho ou novo. Ela não escolhe quem tem dinheiro e quem não tem. A tempestade, ela não escolhe o empresário e o empregado. A tempestade, ela não escolhe quem tem diploma e quem não tem. A tempestade, ela chega para todo mundo. A tempestade, ela chega para crente e para descrente. Em algum momento da nossa vida, nós vamos enfrentar a tempestade. Na verdade, nós vamos enfrentar várias tempestades. E nesse dia, eu acredito que esse trecho da Bíblia, ele foi deixado para os crentes. Porque Jesus estava no barco. E quem estava no barco eram os discípulos. Pessoas que tinham experiência. E eu entendo que o Senhor está demonstrando ali que é como a gente. Sabe aquele momento que a gente ora por uma situação e a situação não melhora? E passa o tempo, e passa o tempo, e passa o tempo, e a situação não melhora? É um filho que ora e parece que está pior. É uma situação financeira que ora e parece que está pior. É um processo da justiça que a gente ora, recebe palavra, mas as informações que vêm do processo não são as melhores. É um diagnóstico. Tem até um corinho que fala assim, ó. Deixa eu lembrar. Fala assim: meu barco é pequeno e grande é o mar. Vocês conhecem? Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. A Jerusalém. Só que nesse episódio, Jesus estava no barco e não estava nada bem. Jesus estava no barco e não estava nada bem. E aí os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Mas não é uma pergunta qualquer. Já é uma pergunta assim um pouco revoltada, não é? Já é uma pergunta: Jesus, não te importa que estamos perecendo? Jesus, não está vendo o que está acontecendo? Jesus, até quando? Jesus, eu não estou suportando mais. Jesus, as nossas forças já se esgotaram. Os nossos recursos já se esgotaram. Você não está percebendo? Jesus, nós estamos perdendo as esperanças. Eu vou te dar 1 minuto para você baixar a sua cabeça. Fala com o Senhor. A tempestade, ela tem uma outra característica. Ela nos ensina.
E quando Jesus está no barco, a tempestade nunca é para perecer. Quando Jesus está no barco, a tempestade sempre é para nos fortalecer. A tempestade sempre é para criar músculo na gente, músculo espiritual. A tempestade não é para os tímidos. A tempestade é para os tímidos deixar de ser tímidos. A tempestade, ela vem na vida do cristão, por isso que eu falo que essa palavra é para quem conhece a Cristo, porque a tempestade, ela vem na vida do cristão para ele criar mais músculo, mais força. A tempestade é pedagógica. A crise, ela nos leva para o centro da vontade do Pai. A crise, ela nos leva para perto de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Essa é a nossa pergunta muitas vezes. Senhor, não te importa que perecemos? Senhor, não te importas. Senhor, não te importas. E diz a palavra que o Senhor se levanta. E olha o que o Senhor fala com eles. Lê aqui, verso 40. E eles, 38, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança, uma grande paz. E disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo dessa situação, dessa tempestade? Vocês não têm fé? Agora imagina, de noite, no meio do mar, você não enxerga nada, uma tempestade, trovão, relâmpago, vento, virando o mar de um lado para o outro, uma situação que não tem uma solução. Certamente aquele mar ia virar, todos iriam perecer. Você teria medo? Não, você teria medo ou não? Eu teria medo. É claro que eu teria medo. A situação é completamente adversa. Mas aí Jesus levanta e fala com eles: Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E sabe por quê que o Senhor fala isso com eles? Por que eu penso que o Senhor fala isso com eles? Porque onde gera o medo, ele mina a fé. Jesus sabia que tinha uma tempestade fora, mas que tinha uma tempestade dentro. Existia também uma tempestade dentro dos discípulos. Existia também uma tempestade na mente. Uma tempestade de sentimentos. É por isso que Jesus chama atenção para eles. Na outra passagem que fala sobre a tempestade, Jesus começa a tempestade e Jesus está do lado de fora do barco. E aí os discípulos estão no barco, eles avistam Jesus e eles falam: Jesus, é o Senhor? E ele fala: sou eu. E aí tem um no barco
que fala assim: se for o Senhor mesmo, quem é esse aí? Pedro. Se for o Senhor mesmo, fala para eu andando sobre as águas. Ué, mas não estava tendo uma tempestade? Como que você sai de um barquinho todo balançando no meio da tempestade e pisa num lugar onde não tem terra? Gente, o que tinha dentro de Pedro? Dentro de Pedro tinha fé. Dentro de Pedro tinha fé. O Senhor sabe quando a tempestade está do lado de fora e quando a tempestade está do lado de dentro. Apesar da tempestade, dentro de Pedro tinha fé, porque ele saiu daquele barco e ele andou sobre as águas. E quando ele andou sobre as águas, de repente ele olhou para o vento. De repente a tempestade entrou na cabeça dele. E aí ele afundou. Aleluias. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor perguntou para os discípulos? Porque eles estavam com medo? Por que eles estavam tímidos? Por que eles não tinham fé? Porque lá no versículo 35, o Senhor fez uma promessa. Aleluias. Lá no versículo 35, o Senhor chama os discípulos e fala para eles: vamos entrar aqui neste barco, nós vamos para o outro lado. Quem tem promessa não perece. Quem tem promessa não perece. E quando aquela chuva começou, aquela tempestade começou, aquela situação começou, aquela notícia chegou, aquele diagnóstico chegou, aquela pessoa mudou. Quando aquela situação começou, não era para olhar para a tempestade, era para olhar para a promessa. Jesus está no barco e ele falou que a gente ia para o outro lado. Então o destino não é fundo do mar. O destino não é fundo do mar. Porque ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele é fiel para cumprir. Senão não seríamos crentes. Senão não teríamos tantas experiências. Nós temos experiências. Umas já se cumpriram. Outras vão demorar mais um pouco. Acontece é que o silêncio de Jesus é muito difícil. É muito difícil quando a gente ora, quando a gente clama. E a gente não tem respostas. Talvez esse seja o grande desafio da vida cristã. Eu estou falando para crente. Para crente que segue princípios. Para crente que pede perdão todos os dias. Eu estou falando para crente que congrega. Para crente que oferta. Para crente que dizima. E para nós crentes, o silêncio de Deus não é fácil. Talvez o silêncio de Deus seja inclusive o caminho estreito. Porque permanecer firmado na rocha, diante de tantas coisas que vão acontecendo, não é simples. Viver em santidade, viver em comunhão. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. Acontece que quando o Senhor se levanta, e Ele se levanta, o mar conhece a voz do nosso Senhor. A tempestade conhece a voz do nosso Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Pela palavra dEle, tudo foi criado. Essa terra que nós vivemos aqui,
está girando no espaço sem parar. Por quê? Porque a mão do Criador criou tudo, todas as coisas. E é por isso que nós permanecemos. A tempestade conhece a voz dele. E quando ele se levanta e fala: para a tempestade, aquieta a tempestade, recua a tempestade, vem a grande bonança, vem a grande paz. E diz no versículo 40 que ele fez exatamente isso. E a tempestade se acalmou. E os discípulos começaram a perguntar entre eles: quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? A palavra diz no versículo seguinte que eles passaram do outro lado e chegaram num local chamado Gadara. Gadara? Gadara. Gadara. Amém. Que eu não quero ler aqui, tá? Porque eu não estou nem enxergando. Gadara. E quando eles chegaram lá, eles encontraram um cemitério. Um cemitério de noite. A última coisa que a gente quer encontrar é um cemitério, não é? Ainda mais à noite. Ainda mais depois de já ter quase morrido. Mas eles encontraram um cemitério. Eu fiz um trabalho em todos os cemitérios de Goiânia o ano passado. E para mim foi uma grande lição. Eu trabalho com regularização ambiental. E nós fizemos um trabalho nos 4 cemitérios de Goiânia de regularização fundiária e ambiental. E para isso, a equipe teve que, durante um ano inteiro, ir nos cemitérios. Fizemos sondagens, fizemos projeto, vimos se tinha contaminação, se não tinha. E para nós foi uma grande experiência, porque ninguém queria tinha um sapato especial para ir no cemitério, porque ninguém queria nem pisar no carro depois com a terra do sapato do cemitério. Então a gente descia do carro, a maioria trocava o sapato, entrava no cemitério, saía do cemitério, colocava o sapato, colocava no saquinho e estava no carro. Uma equipe de mais ou menos umas 20 pessoas trabalhou nesse projeto. E teve alguns que recusaram, porque era cemitério. E eu falei muito com o Senhor: Senhor, esse trabalho demorou assim, quase uns 4 anos. Esse trabalho vinha, voltava, não aprovava no Ministério Público, quase 4 anos. E depois esse trabalho chegou para a nossa empresa. E ali dentro daquele cemitério, eu tive várias experiências com o Senhor. E uma delas foi ver a quantidade de trabalhos de magia negra que realmente são realizados nos cemitérios. Nós poderíamos ir uma semana inteira. Todos os dias da semana tinha novos trabalhos lá. Todos os dias. Todos os dias. Nas sextas-feiras era o que mais tinha. Nos finais de semana era o que mais tinha. Mas sempre tinha um novo. E trabalhos, assim, das mais piores possíveis, coisas que eu nunca imaginei. Tinha ouvido falar que acontecia, mas ver é muito chocante. Galinha
todo dia. Porco, animais bem maiores, tudo quanto é tipo de comida, de bebida, de absurdo, 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 absurdo. E naquele dia, os discípulos e Jesus desceram e encontraram o cemitério. E naquele cemitério vivia um homem que a polícia já tinha tentado prender, mas ele destruía as correntes. A sociedade já tinha se afastado completamente dele. Um homem que não tinha mais nenhuma solução para a sociedade. Ele era conhecido como o endemoniado gadareno. Ele vivia entre os sepulcros. E quando Jesus chegou, ninguém chegava perto daquele homem. Mas quando Jesus chegou, ele já veio correndo e se debruçou e falou: Senhor! E o Senhor pergunta, que não era o feitio de Jesus, mas ele pergunta, quem é que estava lá com ele? Quem eram os demônios? Você pergunta para ele. E ele fala o quê? Aqui é uma legião. Sabe por que Jesus pergunta isso? Para nos ensinar. Porque o que ele nos ensina sobre legião de demônios? Que para vencer uma legião é só com jejum e oração. Foi por isso que ele perguntou, para nos ensinar. No exército romano, uma legião é formada por 6.000 soldados. A arma de guerra mais forte do exército romano, naquela época, 6.000 soldados. 6.000 demônios. E Jesus expulsa o demônio, e aquele homem se torna o quê? Um missionário. Ele volta para a sociedade e vai falar do Senhor. Ele vai falar do que o Senhor fez. E não só o que ele falar, as pessoas vão falar o que o Senhor fez na vida dele. Porque dentro do céu não tem lata de lixo. Não tem ninguém perdido do Senhor. No outro dia, o Senhor encontra um homem que tem uma doença de nascença, uma mão ressequida. E Jesus cura uma doença de nascença. A mão dele volta ao normal. Aleluias. E Jesus andando com as multidões, vem um homem, por nome Jairo, o mais importante da região, mais rico, o mais nobre. E ele vem clamando por Jesus, gritando no meio da multidão, tentando chamar a atenção de Jesus de qualquer forma. Porque aquela tempestade que ele estava passando, dinheiro e nem condições, ajudou ele. Porque ele clama por Jesus e fala: Senhor, a minha filha de 12 anos está morrendo. Vem na minha casa. A minha filha de 12 anos está perecendo. E Jesus fala: eu vou. Eu estou falando com as minhas palavras. Só que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, o que acontece? No meio da multidão, alguém com fé
de receber a cura naquele dia, no dia qualquer, num dia que pode ser hoje, inclusive. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, ela não nasceu com aquela doença, mas ela estava com aquela doença há 12 anos, apartada da sociedade, chamada de impura, proibida de participar das coisas da sociedade. Essa mulher toca em Jesus. Só que ela não toca em Jesus da forma que a multidão toda estava esbarrando em Jesus. Porque muitas vezes Jesus passou pela frente de muitos. Só que naquele dia, ela tocou Jesus. E Jesus, diferente. Jesus fala, alguém tocou em mim. E eles falam, mas todo mundo toca em você, mas este foi diferente. Essa oração foi diferente. De mim saiu unção. De mim saiu cura. Ué, mas Jesus estava indo para a casa de Jairo. É porque acontece que muitas vezes eu e o meu irmão estamos passando pela mesma tempestade, pelo mesmo problema. E vem a solução do meu irmão, mas não vem a minha. Vocês estão entendendo? Ele estava caminhando para solucionar Jairo. Mas ele parou e curou a chamada mulher do fluxo de sangue. E quando ele estava ali terminando aquele milagre, chega um dos funcionários de Jairo e fala assim, Senhor, não adianta mais. Não adianta mais ir. A sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Não adianta mais ir. E Jesus vira para Jairo e fala uma coisa, acho que eu falei isso aqui da última vez que eu vim aqui. Jesus vira para Jairo e fala, Jairo, não tenha medo, tendes fé. Jairo, não tenha medo, tendes fé. Igreja, não tenha medo, tendes fé. Tendes fé, não tenha medo. E aí eles vão para a casa de Jairo. E quando chega lá, Jesus cura a filha de Jairo. Sabe por quê? Porque ele tomou a chave da morte, da mão da morte. E ele tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. E os discípulos perguntam, na terceira pergunta, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? E eu te digo nessa noite quem é esse. Esse é o que liberta os endemoniados da mão de Satanás. Esse é o que cura as doenças de nascença. Esse é o que cura as doenças adquiridas. Você não nasceu assim. Esse é o que ressuscita os mortos, os sonhos mortos, as promessas esquecidas. Este é o que ressuscita. Igreja, vamos levantar. Diga agora para o Senhor, quem é esse Deus? Levanta as suas mãos e diga para o Senhor, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Deus para você? Quem é esse Deus que o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Quem é esse Deus?
Quem é esse Deus que pode fazer essa tempestade aquietar? Eu digo quem é esse Deus. Aleluias. 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 Quem pode glorificar esse Deus? Deikov de cantare chore has derecai. As derechas derechore canta. Este Deus é o Alfa e o Ômega. Esse Deus é o início e o fim. Este Deus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Este Deus é o fundamento da igreja na terra. Este Deus é o que veio em carne, habitou entre nós, ressuscitou no terceiro dia, como Cristo, e foi para o céu e vai voltar para buscar a igreja que permanecer, a igreja que permanecer em fé. Eu te digo quem é esse Deus, mas eu quero que você agora feche os seus olhos e diga para Deus quem é Ele. Quem é Ele diante dessa tempestade? Quem é Ele? Fala, Senhor, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o princípio e o fim. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o que acalma a tempestade. O Senhor é o que pode todas as coisas. O Senhor é santo. O Senhor é benigno. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor é que expulsa os demônios. Arecovas derecheido cantachara cateidos de cantarahas. De condenachere cantarahas derecho deras de estou ganas derecachai. Então terem cantachore has derecanta. As de covas derechai. As de show de cantarahas. Ai show de has. Aleluias. Aleluias, glórias, aleluias. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei de Israel, Ele é o Alfa e Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é diante do Senhor, Ele é o que diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante desse Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem. Ele é filho do Senhor, Ele é o Verbo encarnado. Oh Deus, esse é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Não há tempestade que afunda o nosso barco. Ele é a rocha, a nossa casa está firmada na rocha. Ele é a pedra angular. Este é o nosso Deus, Ele é o nosso memorial, até que Ele venha. Ele é o renovo, Ele é o Novo Testamento vivo. Esse é o nosso Deus. Gente, esse é o nosso Deus. Cristãos, este é o nosso Deus. Não há tempestade que abala. Toda tempestade que esteja na mente, toda tempestade que esteja nas emoções, toda tempestade que esteja nos sentimentos, neste momento, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Toda tempestade recua. Diga para essa tempestade, recua. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que falou para mim que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, no meu coração, o que o Senhor tem preparado para mim. Diga para esse Deus, não tem novo, não tem velho, não passou do tempo, não passou da hora. O dia é hoje. O dia é hoje. Esse é o Deus que deu filho a Abraão na velhice. Este é o Deus que você serve. Não é notícia, não é notícia do médico, não é notícia do processo, não é notícia do banco, não é notícia do emprego. Nós não andamos pelo firmamento do mundo. A igreja está se perdendo. Diz a palavra que muitos vão se perder no caminho. Muitos vão se perder no caminho. Por que eles vão se perder no caminho? Porque o fundamento passou a ser o mundo.
O fundamento do crente não é o mundo, o fundamento do crente é a Bíblia. O fundamento do crente é a palavra de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Não importa que demora. O fundamento do crente é a palavra de Deus. Esta Bíblia, esta palavra. Que toda timidez caia por terra. Que todo medo caia por terra. Que todo medo caia por terra. Há um Deus. Aleluias. 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 Que toda doença caia por terra. Que toda limitação caia por terra. Ainda dá para aprender, ainda dá para ter diploma, ainda dá para ter. Você não deve nada à sociedade. O que a sociedade vai falar? O que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Se eu sentar de novo para estudar, se eu tiver outro diploma, se eu for fazer aquele curso, se eu for pregar, se eu for evangelizar, o que vão falar de ti? Eu quero saber o que o demônio vai falar de ti. Porque a palavra diz que ele está ao nosso derredor 24 horas procurando a quem possa matar. O que vão falar de ti? Eu quero saber o que o Senhor vai falar de ti quando nós chegarmos lá no céu. Ele vai falar: eu tinha isso para você, eu tinha isso para você, eu tinha isso para você. Eu não tinha timidez. Eu tinha para você ação, eu tinha para você cadeira, eu tinha para você situação, eu te dei essa voz boa, foi para levar minha palavra, eu te dei essa voz boa, foi para cantar, foi para aprender um instrumento. Não precisa cumprir as coisas do mundo, faça para Deus. Tem talentos escondidos, tem alegria, crente tem que ter alegria, tem que desfrutar. Não é só trabalhar, desfruta no Senhor, desfruta no Senhor, desfruta no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, porque ela não foi só uma noite. Essa noite foi uma noite de cura, essa foi uma noite de transformação, essa é uma noite de divisão de águas. Eu te agradeço pela tua presença. Aleluias, glória a Deus.